Amém? 1 Coríntios 10, verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado, ó Deus, porque temos este tempo, temos essa facilidade de nos reunirmos mesmo de uma maneira virtual, e eu sei que a palavra do Senhor, ela está chegando a muitos corações e vai chegar a muitas vidas. Ó Deus, que esta palavra faça a diferença na vida de cada um que vai ouvir, faça a diferença na minha vida e nos ajude a caminhar, a vencer, ó Deus, cada circunstância, cada desafio, olhando para o alto, crendo no seu cuidado, crendo no seu amor e crendo principalmente que o maior interessado na nossa bênção, na nossa vitória é o Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu coloquei aqui um tema para essa palavra e o tema seria esse: aprendendo com o povo de Israel, ou aprendendo com a história do povo de Israel. Esta afirmação que Paulo fez no versículo 11 do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Essas coisas que a gente vai ler aqui e vai caminhar um pouco nessas coisas que Paulo está dizendo, e ele está fazendo essa afirmação aplicando situações da história do povo de Israel também a nossa caminhada, a nossa vida. Então eu entendo, irmãos, que quando Paulo fala assim, essas coisas foram escritas para nossa advertência, já não é mais apenas a história deles que está retratada, mas também está ali retratada a minha história e a sua história. Se aquelas coisas aconteceram para mim, advertência, ou seja, aquelas situações, aquelas ocorrências têm a ver com a minha vida. Elas podem me advertir para o erro, elas podem me ensinar para não errar, para evitar o engano, para evitar algumas práticas. Então eu entendo, amado, e eu gostaria que você também pudesse entender dessa forma, que é importantíssimo nós conhecermos a história de Israel. Eu queria exortar você a ler a palavra, ler a Bíblia, leia a história de Israel, leia lá o livro de Gênesis, de Êxodo, leia os livros históricos, leia lá 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, veja a história, veja como Deus agiu. Depois você pode ver também, os livros proféticos, e você pode ver ali os livros que falavam do exílio, falavam da advertência dos profetas, tanta coisa maravilhosa, e nós podemos aplicar muito daquela história. Não só podemos, como devemos aplicar para que nós sejamos impedidos ou possamos evitar muitos erros na nossa própria vida. Então tem a ver com a minha história, tem a ver com a sua história, tem a ver com a minha caminhada e com a sua caminhada. E eu quero convidar você vamos aqui olhar esse texto com algum cuidado. Irmãos, eu não quero entrar em cada pormenor, é um texto grande, as referências também são grandes da história de Israel, principalmente lá no livro de Números, Êxodo. Então, eu não quero hoje me atentar muito nisso, mas o que eu quero que eu e você entendamos é que há um Deus no céu que deseja andar comigo, que deseja andar com você. Há um Deus que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Há um Deus que está preocupado conosco. E o que mais me chamou a atenção neste texto, não apenas como Paulo está aqui advertindo o povo para não errar como aquele povo de Israel, está nos advertindo para não errar como eles, mas o que me chama a atenção é o cuidado de Deus para com um povo que vivia errando. O cuidado e a misericórdia de Deus e a grande paciência de Deus. Se tem algo que chama a minha atenção, é a paciência de Deus. A paciência de Deus. Então, amados, vamos ver 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então aqui o apóstolo Paulo ele começa a falar para os coríntios que não eram judeus,
mas ele está dizendo ali do povo dele, dos seus antepassados, dos judeus. E ele fala assim, todos eles estiveram debaixo da nuvem. Aponta aí para um cuidado de Deus, para uma orientação sobrenatural, e para uma bênção, para um cuidado de Deus, porque a nuvem protegia o povo do calor do deserto, e à noite havia uma coluna de fogo que iluminava e aquecia o povo no frio do deserto. Então ele fala assim, todos os nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem, né? Assim, debaixo desse cuidado, e foi algo sobrenatural. 40 anos, irmãos, eles caminharam dessa forma, debaixo dessa nuvem. E depois ele fala também, todos passaram pelo mar. Daí fala de um livramento sobrenatural. Você depois pode ver isso lá na história de Israel, em Êxodo, quando eles estavam saindo do Egito. O exército de Faraó, do Egito, veio atrás do povo, e o povo ficou com o exército atrás e o mar na frente, o mar vermelho à frente. E então Deus abriu o mar vermelho, todos eles passaram pelo mar. Fala de um livramento maravilhoso. E nós podemos então entender aí um paralelo com a minha vida e com a sua vida, o livramento que Deus nos deu em Cristo Jesus. Quando nós olhamos lá para Colossenses, fala assim, olha, Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a remissão dos nossos pecados, a redenção, onde nós somos perdoados. Então, um grande livramento do império das trevas, onde nós estávamos debaixo do jugo de Satanás, e o Senhor nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então ele está dizendo, olha, alguns paralelos aqui com a igreja. Todos passaram pelo mar, todos eles tiveram um grande privilégio, um cuidado, sobre um livramento sobrenatural. Versículo 2, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, queridos, nós vemos aqui um outro privilégio, uma outra bênção muito grande. Refere aqui a união daquele povo com o seu líder Moisés. Eles foram batizados em Moisés, eles estavam debaixo e sob a direção de Moisés. Da mesma forma, eu e você somos batizados em Cristo, estamos debaixo da direção de Cristo. Moisés mesmo disse, olha, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, e esse profeta é Jesus. Nós sabemos que ele é o profeta semelhante a Moisés, aquele que libertou o povo da sua escravidão. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então nós vemos aí muitos paralelos. Outra situação aqui no versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Está falando do maná. Irmãos, o maná era um alimento sobrenatural, que caía sobre a terra, e eles colhiam aquele maná e faziam bolos, e assavam, e faziam cozido na água, e eles comiam aquilo ali, e esta comida os alimentou por 40 anos. Amados, que coisa tremenda o cuidar de Deus. E o povo reclamava, irmãos. O povo reclamava do maná, o povo não obedecia. Deus, assim, na primeira vez que o maná caiu, Moisés falou, olha, o maná vai cair de segunda a sexta, vocês na sexta-feira vão colher o dobro, porque no sábado não vai ter maná, então ninguém deve buscar, porque aí de domingo a sexta vocês colhem normalmente, na sexta-feira colhe o dobro, mas assim, se você colher hoje, vamos supor, segunda-feira, se você deixar para amanhã, para terça, ele vai estragar, não guarde, tem que comer tudo no mesmo dia. Irmãos, aí a gente vai ver a história. Teve gente que guardava o maná para o outro dia, aí o maná estragava, cheirava mal. Quando chegou no sábado, não era para ninguém sair para o campo para buscar, e muita gente do povo ia. O povo sempre propenso a desobedecer ordens simples de Deus. Eles não acreditam, não sei, porque eles não acreditavam, ou então achavam que Moisés era precioso demais, ou então Moisés era muito detalhista, mas eles não, aí Deus falou assim, esse povo, Moisés, esse povo é desobediente. Mas irmãos, Deus não deixou de dar o maná. Lá em Deuteronômio fala que o pé deles não inchou, fala que a roupa deles não se gastou, fala que os sapatos deles foram conservados durante 40 anos. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Isso me faz lembrar de Deus agindo comigo na minha caminhada. E hoje eu estava comentando com as minhas filhas, e eu falei assim, olha, eu lembro do dia que Deus falou comigo, falou assim, olha, como seria se eu tratasse você
da mesma forma que você trata as suas filhas. Elas eram pequenas, pré-adolescentes, e em determinado tempo da minha vida eu estava muito exigente, muito bravo com uma ou outra situação, e Deus me corrigiu, irmãos. No momento de oração, Deus falou comigo: você gostaria que eu tratasse você da mesma forma que você trata as suas filhas? E eu falei assim: não gostaria. Por quê? Porque a gente sempre gosta de ser tratado com misericórdia, a gente sempre gosta de ser tratado com perdão. Quando a gente erra, irmãos, a gente fala assim: Deus, eu errei, mas o Senhor conhece o meu coração, eu não queria ter falado isso, o Senhor sabe, Deus, que eu te amo. Não é? Mas quando alguém erra com você, nós julgamos as pessoas pelas atitudes delas, e queremos ser julgados pelo nosso coração. Ou seja, irmãos, assim, nós somos cara de pau, bastante cara de pau. Mas Deus, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, e Deus conhece as nossas atitudes, conhece os nossos pensamentos, e mesmo assim, vemos que Deus, Ele abençoou aquele povo com o maná, mesmo eles reclamando tanta coisa. Voltando aqui para o versículo, 1 Coríntios 10, verso 4. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Eles beberam da mesma fonte espiritual. Aqui Paulo diz que essa rocha era Cristo. Quando a gente vai lá para a história, sabia que tinha uma pedra de onde saía a água. Irmãos, algo tremendo, o sustento sobrenatural. Eles eram descedentados de uma forma, irmãos, espiritual e sobrenatural. Então, quando nós olhamos para esse povo, a gente vê assim: misericórdia, que povo abençoado. Quando nós vemos assim um povo que teve um líder, que pôde se associar ao seu líder, um povo que passou pelo mar, um povo que foi liberto sobrenaturalmente, um povo que foi sustentado de uma forma sobrenatural na sua alimentação, na sua bebida, bebendo água, tinha água, um povo tremendo. Mas aí vem o versículo 5, irmãos, e o versículo 5 diz assim: contudo, em outras versões dizem, entretanto, irmãos, esse entretanto que é o difícil. Está tudo bem, porém, contudo, todavia, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eu estava lendo um comentário desse texto, e diz que Paulo aqui ele foi bonzinho, né? Deus não se agradou da maioria deles. Na verdade, só 2 homens que venceram aí, só Josué e Caleb que entraram na terra. Deus não se agradou deles todos, só 2 que entraram na terra. Mas quando nós vemos isso daqui, e aí Paulo diz que todas essas coisas foram escritas, aí Paulo vai dando exemplos, como eu disse para você hoje um pouco mais cedo. Eu não quero entrar profundamente em cada exemplo, mas o que fica claro para mim aqui é que, embora Deus tenha amado este povo, tenha dado privilégios a este povo que não deu a nenhum outro povo, embora Deus tenha cuidado deste povo de uma forma sobrenatural, com grande paciência, embora tudo isso tenha acontecido, Deus não se agradou da maioria deles. E porque Deus não se agradou da maioria deles, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aí Paulo diz que essas coisas, no versículo 6, ocorreram como exemplos para nós. Antes de entrar aqui nas coisas que eles fizeram, essas coisas aconteceram como exemplos para nós. Irmãos, nós não podemos nos alegrar apenas no livramento que o Senhor nos deu. Nós não podemos nos alegrar apenas e simplesmente no sacrifício de Jesus por nós e viver a nossa vida como se nada mais tivesse sentido. Não, Jesus morreu por mim, eu sou cristão. Eu conheço pessoas, irmãos, que dizem assim: olha, eu sou salvo, então está tudo certo, não tem problema, tudo é puro para os puros, e o cara mete o pé na jaca, né, numa linguagem mais cotidiana, né? A linguagem aí talvez que você entenda de uma forma melhor. O cara mete o pé na jaca, o cara vai fundo no pecado, sem preocupação, sem temor. Por quê? Porque ele descansa no favor de Deus. Mas aqui Paulo diz, fala assim: olha, esses homens, eles viveram todos esses privilégios, porém Deus não se agradou da maioria deles.
Queridos, nós precisamos entender que estas coisas que estão escritas como exemplo, para mim e para você, não é para que a gente simplesmente seja derrotado, mas é para que nós percebamos que o Senhor nos ama de uma maneira tremenda. O Senhor tem nos dado privilégios de poder conhecer a Jesus. Olha, você tem o privilégio de nascer num lar cristão. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas e a gente foi ordenado pastores. Alguns falavam assim, ser filho de pastor é muito difícil, e falavam isso para a Fernanda e para a Flávia, e eu quando percebia alguém falando, nossa, que ser filho de pastor é muito difícil, eu chamava minhas filhas e falava assim, filha, ser filho de pastor é uma bênção, ser filho de pastor, querida, é um privilégio. Difícil é ser filho de alguém que não ama Deus. Difícil é ser filho de pessoas que não dão bom testemunho, que têm práticas que desonram a Deus, que desonram a família. Difícil, querida, é você ser filho de pessoas que não amam o Senhor. Ser filho de pastor não é difícil. Ser filho de pastor é uma bênção. Se alegre que você foi colocada num lar onde o seu pai e a sua mãe foram reconhecidos como pastores. Então, amados, nós precisamos entender que Deus tem nos dado privilégio. Agora, porém, elas não podem simplesmente descansar. Ah, não, meu pai é pastor, meu pai ora por mim, e não fazer a parte delas. Não, elas precisam fazer a parte delas. Entender o privilégio, mas também entender a responsabilidade. Queridos, nós somos a igreja do Senhor, temos muitos privilégios abençoados, mas nós também temos uma responsabilidades. Responsabilidades que não são pesadas, respostas que precisamos dar ao Senhor, para que nós possamos adorá-lo da maneira que Ele merece, que nós possamos adorá-lo da maneira que Ele é digno, adorá-lo da maneira que Ele, oh querido, Ele realmente merece ser adorado de uma forma diferenciada. Ele merece toda a honra e toda a glória e toda a nossa devoção e todo o nosso amor. Ele merece a nossa confiança. Ele abriu o mar, Ele nos resgatou do império das trevas, Ele fez todas essas coisas para aquele povo, e Ele fez todas estas coisas para mim e para você, enviando o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para que eu e você sejamos livres de tudo aquilo que nos afasta dEle, de tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Ele. Ele pagou o alto preço para que, oh querido, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, para que a maldição não prospere na minha vida, nem na sua vida, mas prospere a bênção e a vontade do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a minha família. Mas eu não posso simplesmente descansar nisso, sem entender que eu preciso aprender algumas coisas para cuidar da minha conduta, para cuidar da resposta que eu dou ao Senhor. Então, quando nós vemos isso aqui, Paulo fala, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Versículo 6. Então, essas coisas ocorreram como exemplos para que não cobicemos coisas más. E, como eu disse, eu não quero me demorar nessas situações, mas eu acho importante a gente entender do que Paulo está dizendo. Quando nós vamos na referência bíblica, o que é cobiçar coisas más? Eles preferiram o alimento do mundo, o alimento que estava no Egito, ao invés do maná que eles tinham. Eles estavam no deserto, livres, caminhando com o Senhor. Mas ali eles tinham que comer o maná, mas eles sentiram saudades das comidas do Egito, amaram o Egito mais do que a libertação que o Senhor tinha dado para eles. Irmãos, então lá em 1 João diz que aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Cuidado, não cobice as coisas más, as facilidades da vida. Não sejam idólatras, capítulo 7, versículo 7, perdão. Quando eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a dizer, esse aqui é o Deus que nos tirou da terra do Egito. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à farra. Fizeram uma festa, mas eles queriam festa, irmãos. Eles fizeram ali um bezerro de ouro e começaram a festejar. Amados, cuidado com a idolatria, cuidado com aquilo que leva a mim e a você para fora da vontade de Deus. Versículo 8, não pratiquemos imoralidade. Aqui fala do caso lá em Números, capítulo 25, quando as mulheres moabitas convidaram os homens para o sacrifício dos seus deuses, e eles então começaram a se prostituir com as mulheres. E ali alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Cuidado, querido, cuidado com a imoralidade.
Meu irmão, minha irmã, pessoas que às vezes ficam presas na imoralidade, presas na pornografia, cuidado. Cuidado, porque essas coisas sempre nos levam à idolatria. A imoralidade começa a fazer com que nós venhamos a idolatrar o prazer, colocar o prazer no lugar de Deus. E eu quero dizer para vocês, isso não é bênção para a sua vida, nem para a sua família. Verso 9, não devemos pôr o Senhor à prova. Lá em Números 21 diz que eles reclamaram do maná e do que Deus estava fazendo. Não é? E foram mortos por serpentes. Você depois pode ler ali como eles reclamavam sempre, o tempo todo reclamavam. Verso 10, e não se queixem como alguns deles se queixaram. Lá em Números 16, depois da rebelião de Corá, Datã e Abirão, o povo reclamou de como Deus tinha agido, do juízo de Deus. Começaram a reclamar de Deus, de Moisés, e da mesma forma também foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas, como nós lemos no começo, aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amados, vamos ver com quão grande amor o Senhor nos tem amado. E com quão grande paciência Deus tem nos levado. Quando eu olho para a história deles, eu vejo, irmãos, como Deus, embora eles fizeram tudo isso, se você for ler, quando o inimigo veio, Deus deu vitória para eles contra o inimigo. O maná não cessou de cair. Irmãos, acho que se fosse eu, quero ficar reclamando do maná, está no deserto, não tem o que comer. Deus dá comida para eles, o pão do céu. E eles ficam reclamando. Eu parava, quer saber de uma coisa? Eu deixava eles uma semana de jejum, só para eles pedirem o maná de novo. Se fosse eu, talvez eu fizesse assim, irmãos. Aí quando eles começassem a chorar pedindo o maná de novo, talvez eu desse e mandasse um profeta. Está vendo? Assim diz o Senhor. É melhor o maná do que sem maná. Porque a gente, irmãos, mas Deus não, Deus era misericordioso. Deus, ele abençoava o povo, independente dessa situação terrível, mas ele não se alegrava com isso. E ele trazia, sim, uma e outra manifestação para que o povo pudesse entender isso. Mas veja o cuidado de Deus, como Deus vai trabalhando com eles. Então Paulo fala assim, olha, conheça a história de Israel, veja o que eles passaram, veja como eles se comportaram, veja a ingratidão que eles tiveram, veja como Deus foi misericordioso com eles, mas olha, cuidado, nós precisamos aprender com isso, e no versículo 12, então, Paulo fala, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Amados, nós não podemos achar que está tudo bem, que nós estamos aqui, que Deus está cuidando. Não, se você julga que você está firme, toma cuidado, querido. Essas quedas podem estar sujeitas a mim e a você, nós podemos cair, todos nós. Então, aqui é uma vida de constante vigilância, de temor a Deus, de alegria pelos privilégios que Deus tem nos dado, mas o privilégio e as bênçãos que o Senhor tem me dado, elas não significam que Deus talvez se alegre com tudo que você faz. Eu lembro uma vez, estava conversando com um irmão, e o irmão estava tão abençoado na sua vida profissional, na sua vida financeira, e ele estava envergonhado, porque ele entendeu, ele falou assim, olha pastor, nem sempre eu tenho sido fiel no dízimo, mas Deus tem me abençoado tanto, e eu fico constrangido. Ele falou assim, a verdade é a seguinte, eu fico constrangido com as bênçãos que Deus tem dado para mim. Então, mas ele estava entendendo que as bênçãos não eram em decorrência da atitude dele, que Deus o estava abençoando apesar dos seus erros e da sua negligência em algumas áreas. Talvez, querido, você esteja sendo tão abençoado, mas não julgue-se firme. Sabe por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. A aparência das coisas talvez possa dizer que a minha vida é boa, que a sua vida é boa, mas aí no meu interior, no seu interior, como é que nós estamos? Então, se você pensa que está firme, tome cuidado para não cair. Em versículo 13, Paulo diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amados, então nós vemos aqui, até mesmo nas tentações,
até mesmo nas dificuldades, até mesmo nas lutas que nós enfrentamos e nas situações que, por mais difíceis que sejam, nós estamos indo contra. A palavra de Deus faz uma afirmação tremenda: não sobreveia a vocês nenhuma tentação que fosse comum, né? Tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, você não está sendo tentado acima da sua força. Eu e você podemos suportar a tentação que nos sobrevém. E quando eu e você formos tentados, nós podemos olhar para o Senhor e clamar essa promessa. Ele vai nos dar um escape, Ele vai nos dar uma maneira de escapar, para que a gente possa suportar, para que a gente possa caminhar em vitória, caminhar em confiança, caminhar desfrutando de cada bênção do Senhor, caminhar desfrutando do seu cuidado, olhando para Ele. Principalmente quando nós olhamos para a história, há duas coisas que nós vemos aqui, né? Para a gente não ser idólatra, para a gente não praticar imoralidade. Nós estamos vendo aqui quando Paulo fala todas essas coisas, para nós tomarmos cuidado, não é, para não cobiçar as coisas más e não caminhar na idolatria, tantas coisas que Paulo está dizendo. Mas há uma coisa que eu creio que está aqui também, implícita nesse relato da história: Deus cuidou do seu povo de uma forma sobrenatural e misericordiosa. Você acha que Deus não vai cuidar de você, querido? Então, ao mesmo tempo que nós temos que tomar cuidado para não errar, nós podemos olhar para a história de Israel e ver o que Deus cuidou daquele povo ruim, gente. Nós somos ruins também, mas às vezes eu tenho a ideia de que aquele povo de Israel era pior que a gente. A gente só pensa, né? Estamos enganados. Mas o povo era ruim, irmãos. Quando você vai lendo a história, você fala assim: não é possível, cara, que esses irmãos, que essas pessoas agiam dessa forma. Mas Deus foi misericordioso e os amou. E Deus também vai ser misericordioso comigo e com você, tem sido. E no final desse texto, Paulo diz: Deus é fiel. Não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Eu quero ministrar sobre a sua vida. E se tem algo que nós podemos aprender com a história de Israel, é que Deus cuidou deles. Deus cuidou deles de uma maneira sobrenatural. Deus cuidou deles com muita misericórdia. Deus cuidou deles, irmãos. E Paulo termina aqui dizendo: Deus é fiel. Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. E quando vocês forem tentados, Ele mesmo vai providenciar um escape para que vocês possam suportar. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis de quarentena, tempos difíceis na igreja. Vamos retornar aos cultos presenciais com um número reduzido de pessoas. Talvez você faça parte do grupo de risco e não possa estar conosco. Você está querendo aí se entristecer, queria tanto estar com os irmãos. Meu irmão, não se entristeça. Fique firme na presença do Senhor, se alegre em Deus. Se alegre, porque daqui a pouco nós vamos estar juntos, daqui a pouco essa situação vai ser resolvida. Alegre-se no Senhor, porque eu sei que o Senhor, Ele vai tocar a sua vida da mesma forma que vai tocar todo aquele que estiver aqui também na nossa reunião presencial. Vamos crer que o Senhor cuide de nós. Nós podemos andar e caminhar seguro nos seus braços. Podemos caminhar, querido, crendo no seu cuidado, na sua bênção, na sua voz, na sua, querido, assim, no desejo que Deus tem de nos conduzir em segurança, para que eu e você possamos entrar num estilo de vida que Ele vai ser totalmente glorificado e honrado. Irmão, não desista, querido, não desista. Olha, você não está sofrendo nenhuma tentação que você não consiga suportar. Deus é contigo, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar sustento. Olhe para o amor do Senhor, olhe para os privilégios que Ele te deu, olhe para as bênçãos que Ele te deu de estar unido com Cristo, de poder passar pelas águas do batismo, de estar com Cristo, ou de fazer parte do corpo, de ser abençoados, de estar no seu reino de amor. Meu irmão, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós com a sua misericórdia e com a sua graça. Mas nós não podemos ignorar que mesmo esses irmãos da história de Israel, tendo vivido todas essas bênçãos, eles agiram mal.
E isso não agradou a Deus. Então, irmãos, não vamos descansar apenas na bênção do Senhor, mas vamos retornar este amor a Ele, vamos amá-lo, consagrando a Ele o nosso viver, confiando que Ele vai conduzir as nossas vidas em segurança.